Por que o PT, que criou esse programa inclusivo, elogiável, que eu digo era também o programa que o Milton Friedman defendia, que o Suplicy defendia, que é justamente a renda básica universal, por que esse programa que é tão elogiável, de inclusão social, de transferência de renda, por que ele não é R$600? Porque não tinha fonte estável. O PT criou, mas não conseguiu botar em 600. Ele botou em 170, 180, que é o que dava para pagar. No auxílio emergencial, numa situação de emergência, a gente consegue, de repente, durante um ano, dar os 600. Esse é o nosso maior desafio agora, são os invisíveis. É o pessoal que não tem nem o BPC, nem o Bolsa Família, e que está na luta aí, e está enfrentando inclusive isso. Primeiro, tem que vacinação em massa para eles poderem, pelo menos, tentarem ganhar o pão dele. E algum programa nós vamos dirigir para os invisíveis, para esses que não têm nem BPC, nem Bolsa Família, estão andando por aí em busca do ganha-pão. É o principal desafio nosso, nós já formulamos o bônus de inclusão produtiva, vamos estar analisando, possivelmente soltando isso brevemente. Por que o próprio PT, que teve no governo tanto tempo, não botou o Bolsa Família de R$600? Por que era 170? Porque o dinheiro tem que ser apanhado em outro lugar, tem que ser feito com responsabilidade. Então, se fosse tão fácil, ele teria posto R$600 desde lá de trás. Então, ele teve realmente a belíssima iniciativa de fazer um programa de transferência de renda importante, ganhou 4 eleições seguidas merecidamente, porque fez a transferência de renda para os mais frágeis, com um bom programa, um programa que envolvia poucos recursos e que tinha um altíssimo impacto social, e que foi até inspiração durante essa confusão toda aí, para nós sabermos como é que o dinheiro podia chegar rápido na base e garantir a sustentação das famílias mais frágeis e mais vulneráveis. Então, numa democracia, você dá mérito ao que foi bem feito. Agora, explica por que às vezes não foi feito antes. Por que não foi feito antes esse auxílio emergencial de 600? Porque os 600 já são mais difíceis e exigem bases de financiamento sustentáveis a longo prazo. O auxílio emergencial é uma transferência de renda para esse período de pandemia. Justamente nós estamos num orçamento de guerra, sem fonte estável de financiamento. Estamos completamente desenquadrados do ponto de vista de responsabilidade fiscal, disso tudo. Por isso é que precisou da PEC de guerra, por isso é que demora para aprovar, mas uma vez aprovado, os recursos vão. Mas eles não são recursos sustentáveis. É a mesma explicação que eu dei por que o PT, que criou esse programa inclusivo, elogiável, que eu digo era também o programa que o Milton Friedman defendia, que o Suplicy defendia, que é justamente a renda básica universal. Por que esse programa que é tão elogiável, de inclusão social, de transferência de renda, por que ele não é R$600? Porque não tinha fonte estável. O PT criou, mas não conseguiu botar em 600. Ele botou em 170, 180, que é o que dava para pagar. No auxílio emergencial, numa situação de emergência, a gente consegue, de repente, durante um ano, dar os 600. Agora, ele é de natureza diferente. Uma coisa é o Bolsa Família, outra coisa é o auxílio emergencial. O Bolsa Família é para sempre, então ele tem que ter um financiamento estável. O auxílio emergencial não, ele é temporário, enquanto está aí a pandemia. Então, o que vai acontecer é que esse auxílio emergencial, ele, quando for interrompido, ele tem que ser substituído por um programa sustentável, um Renda Brasil fortalecido, ou um Bolsa Família fortalecido, sustentável, de valor mais alto do que os 170 que tinha antigamente, mas talvez não sei se vamos chegar a 600. Podemos até fazer um plano de erradicação de miséria de 4 ou 5 anos, vendendo, por exemplo, empresas estatais e transferindo recursos para um fundo de erradicação de miséria, que está até aí, que o PT chegou a criar também, mas não conseguiu operacionalizar. Coloca lá, que o PT também não gostaria de desestatizar, né? Vender as estatais. Você vê, quando você vende ou faz uma concessão do saneamento, os estados recebem recursos, 10, 20 bilhões. Os investimentos vão acontecer, mais 30 bilhões. Eu posso pegar esses recursos dessas privatizações e, por exemplo, comprometer com o programa de erradicação da miséria. Durante 2, 3, 4 anos eu faço transferências de propriedades.
Eu vou transferir propriedade. Em vez de só transferência de renda, que é o Bolsa Família, eu vou transferir propriedade. Eu vou dar ativos, eu vou dar propriedades para os mais frágeis brasileiros. Então, isso terá que ser um esforço conjunto. Isso é um congresso inteiro, é uma PEC, é algo que nós temos que pensar juntos, tá certo? Bom, e finalmente as observações da deputada Tabata, que ela, aí sim ela fala, olha, podemos fazer um programa de auxílio emergencial robustecido com fontes sustentáveis. Por exemplo, vamos buscar o dinheiro dos super salários, vamos revolver as isenções, porque tem que ter realmente a fonte de recursos que permita isso acontecer. Tem que ter essa fonte de recursos. Então, ela abordou com essa visão consequencialista, que é tudo bem, nós vamos fazer isso, mas o dinheiro tem que vir de algum lugar, podemos trabalhar juntos nisso. Elogio o trabalho também que foi feito na educação. Quanto ao orçamento de educação, os números mesmo que ela mencionou, cortaram 1 bilhão no ano, cortaram 2 no outro. Quando você vê um Fundeb, por exemplo, que vem com 130% de aumento, dentro da própria verba do Ministério, eu espero que isso ajude a resolver. Agora, de novo, eu esclareço, todo esse processo de decisão sobre o dinheiro vai para a educação, se ele vai para a saúde, a importância da educação, eu sou produto disso. Eu sou produto disso. Eu tenho que dizer o seguinte, até para acabar com essas imagens, né? Ele falou do filho do porteiro, ele falou disso, ele falou daquilo. A mãe do meu pai era uma empregada doméstica. A mãe do meu pai era uma empregada doméstica. Vergonha zero. Qual o problema disso? Uma ascensão social é assim. A mãe do meu pai era uma empregada doméstica, meu pai não conseguiu fazer curso superior, trabalhou a vida inteira, eu estudei em escolas públicas e já tive agora condições de ascensão social melhor. Foi um trabalho quase que de 3 gerações. Uma moça limpando, inclusive, instalações num grupo escolar. Então, isso não há vergonha nenhuma nisso. Quando eu dou esses exemplos, às vezes, vocês têm que não pode tirar do contexto. O Paulo Guedes falou do porteiro, falou da empregada doméstica, qual o problema? Eu estava citando um fato. E se vocês olharem o contexto é sempre um contexto construtivo. Eu consegui melhorar na vida em função de educação. Então, quando a Tabata fala de educação, que isso é transformador, é evidente. A educação é a chave da riqueza das nações, é a chave da competitividade das empresas, é a chave de vidas melhores, empregos melhores, mais produtividade, melhores salários para o trabalhador. É evidente que o nosso compromisso com a educação tem que ser incondicional. Agora, isso é um processo político. A classe política tem que ter a coragem de assumir os orçamentos públicos e tomar essas decisões. Hoje ela se limite a manobrar 4% do orçamento. Isso é um erro grave. 96% do dinheiro está todo carimbado. Cada um garante um pedaço aqui e ali, não sabe direito como é que é esse uso, quando, na verdade, pode ser que, como foi o caso da educação, o aumento da educação básica, o aumento tem que ser de 130%, pode ser que numa pandemia o aumento tenha que ser de 8% do PIB para combater a pandemia. Nada substitui a política. Eu acho que a primeira grande lição que a pandemia deixou para nós o ano passado foi: não há substituto para a política. É a política que decide e tem que elaborar os orçamentos. Lição número 1. Isso é que protege a população, não é indexação. Segunda grande lição do ano passado: se o dinheiro for direto para os mais frágeis e vulneráveis, nós podemos erradicar a pobreza e a miséria muito rapidamente. Mas o dinheiro tem que ir direto. Não é montar esse Estado enorme, colossal que nós temos, onde existem os super salários, os privilégios, as garantias, e, na verdade, o povo mesmo mais pobre está sem o recurso. Então, vamos fazer esse mutirão para transferir o dinheiro para o mais frágil, direto. E não ficar escondido atrás de um aparelho de Estado, uma máquina toda aparelhada, que já virou foco de corrupção política, já virou tudo, é instrumento, é ferramenta de eleição. Não pode ser assim. O nosso compromisso é com o mais frágil, é com o mais pobre. Nisso nós temos que estar juntos. Agora, quanto ao tamanho do Estado, são legítimas diferenças. Tem gente que acredita que o Estado é que gera o crescimento, quer impostos um pouco mais altos, e tem gente que acredita ao contrário, que a criação de riqueza nos países mais avançados do mundo for feita exatamente através das economias de mercado. São diferenças legítimas. E alternância no poder. Às vezes fica um grupo 10, 20, 30 anos no poder, depois perde uma eleição. É natural que um outro grupo tente outro caminho. Isso diz respeito às privatizações. Nós achamos, por exemplo, que nós temos que acelerar as privatizações,
porque houve muita corrupção, houve muito desvio de recursos, essas empresas deram aumentos de salários. Você pega as empresas exatamente de saneamento, que nós estamos falando. Houve aumento de tarifas de água e esgoto durante 10, 15, 20 anos, houve aumento de salários durante 10, 15, 20 anos, mas os investimentos em saneamento caíram. Então, essas empresas viraram um fim em si mesmo. O fim é o emprego, o fim é a política, e não atender o saneamento. Porque como é que pode, depois de 30 anos de social-democracia, que são governos que pensam na inclusão social, dão ênfase para a transferência de renda, 30 anos depois você tem 100 milhões de pessoas que não conseguem ter água e esgoto. Como é que pode um negócio desse? 30 anos depois você está nos últimos lugares no PISA, na educação. Como é que pode um negócio desse? Tem algo que nós não estamos fazendo bem feito.